Você já parou para pensar sobre o que existe além da nossa atmosfera? A luz das estrelas que vemos hoje pode contar histórias sobre o universo que você nunca imaginou. Preparado para uma viagem pelas estrelas? Então curta o vídeo e siga o canal Univox BR para não perder nenhuma descoberta estelar. Quando olhamos para o céu em uma noite clara, é quase impossível não se encantar. As estrelas, como grandes joias, brilham e dançam no vasto manto escuro. Muitas vezes, tentamos encontrar familiaridade nas constelações, ligando estrelas em um esforço de dar sentido ao que vemos. As estrelas parecem todas iguais, mas sua beleza se revela quando começamos a explorar e entender mais sobre elas. Este vislumbre nos leva a pensar sobre a rica tapeçaria do universo e sobre o extraordinário ciclo de vida das estrelas. Enquanto a nossa galáxia, a Via Láctea, reluz com bilhões de estrelas, cada uma possui uma história única. Algumas vivem breves momentos, queimando de forma intensa e depois se extinguindo em explosões cataclísmicas. Outras, menos massivas, mantêm-se em um estado de serenidade por bilhões de anos, contribuindo de maneira silenciosa para a estrutura da galáxia. As estrelas muitas vezes se agrupam em aglomerados, verdadeiros berçários estelares, onde novas estrelas nascem, se formam e interagem em um balé cósmico. Quando falamos de estrelas, é fascinante observar a diversidade que elas apresentam. Desde anãs marrons, que falharam em atingir a fusão nuclear, até gigantes que queimam seu combustível em um ato de esplendor. Essas gigantes podem ser vislumbradas a grandes distâncias, servindo como faróis de luminosidade em meio à escuridão do espaço. No entanto, essa luminosidade é efêmera, um lembrete da transitoriedade da vida estelar. A dinâmica desses corpos celestes é regida por um balé perfeitamente orquestrado de forças gravitacionais e pressões internas. À medida que as estrelas esgotam seu combustível nuclear, elas entram em uma fase crítica de sua evolução, onde a luta entre a gravidade e a pressão interna se intensifica. Estrelas maiores podem capturar a atenção dos astrofísicos, mas não devemos esquecer as anãs vermelhas, que dominam a maioria da população estelar em nosso canto do universo. Elas, por sua vez, muitas vezes têm mais tempo para evoluir, oferecendo uma perspectiva diferente sobre a história da galáxia. Cada uma dessas estrelas é informativa. Sua cor revela não apenas sua temperatura, mas também sua composição química, um fragmento da história cósmica. As espectroscopias revelam uma dança de linhas de absorção que nos fornecem pistas sobre sua natureza. Ao observar a luz que viajou de uma estrela até nós, podemos entender não apenas o passado dela, mas também o que essa estrela pode indicar sobre a evolução galáctica como um todo. À medida que investigamos essas estrelas distantes, estamos essencialmente explorando o passado do próprio universo. A cada nova estrela que observamos, uma nova peça do quebra-cabeça cósmico se encaixa, revelando os fios que ligam o presente ao passado distante. As estrelas são não apenas faróis de luz, mas também marcos da evolução do cosmos, contando histórias de fusão, criação e destruição que moldaram tudo o que conhecemos atualmente. Por isso, a próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que cada ponto luminoso é um testemunho de um fenômeno que ocorreu há muito tempo, que pode não se repetir. Essas estrelas nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e a conexão com o universo, o que nos faz questionar: qual é o nosso lugar entre tantas joias brilhantes que ornamentam a escuridão? Com cada nova noite, o céu nos apresenta um espetáculo mágico que continua a se desenrolar. Repleto de mistério e fascínio, com o advento dos telescópios, as estrelas deixaram de ser objetos inatingíveis, tornando-se alvos de um incessante esforço humano por compreensão. O primeiro grande salto nessa jornada foi proporcionado por Galileu,
cujas lentes desafiaram as limitações dos olhos humanos. Ao apontar seu telescópio para a vastidão do céu, ele revelou um universo antes invisível, um cosmos repleto de mistérios e beleza. As luas de Júpiter revelaram-se, desfazendo a visão geocêntrica do mundo e abrindo caminho para a compreensão das dinâmicas celestiais. Cada nova observação foi como um novo capítulo na história da astronomia, revelando que as estrelas não eram meros pontos de luz, mas mundos distantes, cada um com sua própria narrativa. À medida que a tecnologia avançava, telescópios se tornaram mais sofisticados. O século XIX viu a ascensão de telescópios maiores e mais potentes, capazes de captar não apenas a luz visível, mas também ondas de rádio e raios-x. Essa expansão sensorial deu aos astrônomos ferramentas para alcançar a essência das estrelas, permitindo-lhes esmiuçar as composições atmosféricas e seguir as pistas deixadas pela luz no cosmos. Com essas inovações, as estrelas tornaram-se mais do que meras continuações de mitos antigos. Elas se transformaram em laboratórios naturais, onde os elementos se formam e se transformam, e onde processos que regem suas vidas se desenrolam em majestosa escala. A espectroscopia se revelou como um dos maiores avanços nessa empreitada. Astrônomos, utilizando espectroscópios, passaram a decompor a luz das estrelas em seu espectro. Assim, as características distintivas de cada estrela surgem como faixas e linhas em um gráfico, cada uma representando elementos químicos únicos presentes nas atmosferas estelares. De hidrogênio a carbono, de oxigênio a ferro, esses elementos oferecem pistas não apenas sobre a composição de uma estrela, mas também sobre sua história evolutiva. Cada linha do espectro é uma autobiografia cósmica, narrando a sequência dos eventos que levaram aquela estrela, ao longo de bilhões de anos, à sua forma atual. Mas a verdadeira beleza do céu não reside apenas em seu conteúdo, mas nas interações e os ciclos que unem todas as estrelas. Grupos de estrelas, como os aglomerados globulares, permitem que os astrônomos estudem a evolução estelar em um contexto comunitário. O estudo de como e por que estrelas de diferentes idades coexistem oferece novas perspectivas sobre a formação de galáxias e o combustível que alimenta a fervorosa dança da astrofísica. Cada aglomerado se torna uma cápsula do tempo, preservando uma amostra do passado estelar humano, na qual cada estrela tem um papel. Entender a idade das estrelas, por sua vez, é uma chave para decifrar a história da Via Láctea e, por extensão, do universo. Historicamente, observações iniciadas no século XX deram origem a métodos de datar estrelas com base em seus movimentos e características físicas. Os astrofísicos conseguiram identificar grupos de estrelas da população In e Soid, cada qual representando eras diferentes da formação galáctica. As estrelas mais jovens, formadas a partir do gás e da poeira mais recente na galáxia, contêm uma abundância de elementos pesados, enquanto aquelas mais antigas carregam as marcas da poluição elemental resultante de supernovas ocorridas há éons. A capacidade de observar e entender o cosmos através dessas janelas infinitas nos ilumina sobre não apenas a evolução das estrelas, mas também a nossa própria origem. Em várias explorações, a realização de que todos os elementos encontrados em nosso próprio corpo um dia dançaram nas gigantescas estrelas do universo se torna um pensamento profundamente intrínseco, entrelaçando nossos destinos e revelando que somos feitos da mesma matéria estelar que nos envolve. O céu, inicialmente fantasmagórico e sutil, torna-se com a ciência um manto de narrativas, ligando todas as formas de vida através do tempo e do espaço. Começaremos nossa jornada conhecendo as anãs marrons, as estrelas que falharam em se tornar estrelas. Com menos de 8% da massa do nosso Sol, estas protoestrelas não conseguiram atingir a fusão nuclear e se tornaram habituais em nossa galáxia,
demonstrando que não só as grandes estrelas predizem o cosmos. As anãs marrons são fascinantes não apenas por sua natureza frustrada, mas também pelo papel singular que desempenham na evolução estelar e na composição do universo. Ao olharmos para o céu noturno, essas estrelas quase invisíveis se escondem nas sombras, entre as mais brilhantes, como uma versão silenciosa de seus primos mais nobres. Elas são formadas a partir de nuvens de gás e poeira, que sob a ação da gravidade se condensaram em uma massa crítica. No entanto, ao contrário das estrelas típicas, estas não conseguiram acumular a quantidade necessária de massa para dar início ao processo de fusão do hidrogênio em hélio. Esse é o critério fundamental que separa as anãs marrons das estrelas normais, que brilham intensamente ao longo de suas vidas. Essas entidades intrigantes, muitas vezes descritas como estrelas fracassadas, têm sua própria história energética. Em vez de irradiar luz como uma estrela comum, as anãs marrons emitem radiação principalmente na faixa do infravermelho. Isso as torna pouco visíveis aos telescópios tradicionais que observam na luz visível. Mas com instrumentos sensíveis ao infravermelho, podemos começar a descobrir essas relíquias do cosmos. O calor que elas ainda emitem é um vestígio das densas pressões e temperaturas que experimentaram durante o colapso inicial. Embora esse calor nunca tenha se transformado em luminosidade estelar no sentido tradicional. Réu. Um aspecto fascinante das anãs marrons é que elas atuam como marcos no entendimento da formação estelar. A presença dessas estrelas no cosmos indica que não é apenas a enorme gravidade das estrelas massivas que guia a dinâmica do universo, mas também esses corpos mais modestos, desempenhando um papel importante na evolução química do meio interestelar. Quando as anãs marrons interagem com o gás e a poeira ao seu redor, podem contribuir para o processo que enriquece o material interestelar, uma vez que seus ventos estelares dispersam íons e moléculas que podem, em última análise, formar novas estrelas e até planetas. Além disso, ao estudá-las, os cientistas podem obter insights sobre as condições do universo primordial. Os modelos teóricos sugerem que as anãs marrons podem ser vestígios de uma era em que as estrelas mais massivas dominaram o cosmos. Por serem tão comuns, com algumas estimativas indicando que poderiam ser equivalentes a uma estrela para cada estrela normal, as anãs marrons ajudam a preencher um buraco em nossa compreensão de como a matéria se organizou e evoluiu após o Big Bang. Essas estrelas fracas, portanto, não são apenas falhas em potencial, mas componentes fundamentais de um quadro muito maior. Sua formação e dispersão no espaço oferecem uma visão sobre os processos de nucleossíntese e a evolução química do universo, tornando-as relevantes para o nosso entendimento moderno da astronomia. Cada anã marrom é uma lembrança de que, mesmo no fracasso, há beleza imensa e contribuições significativas que moldaram a realidade ao nosso redor. Quando olhamos para o céu à noite, podemos não vê-las facilmente, mas certamente podemos sentir a reverberação de suas contribuições através das estrelas brilhantes que nós admiramos. Assim, estas pequenas, mas significativas, estrelas permanecem como um testemunho das complexidades que definem o cosmos em que vivemos. No vasto mar de estrelas da Via Láctea, o nosso Sol se ergue silenciosamente como uma joia rara, uma anã amarela em meio a uma chuva de tons avermelhados, enquanto as anãs vermelhas dominam a galáxia em número. Com uma população que representa cerca de 75% do total, as estrelas mais massivas se escondem em sombras, reluzindo com uma luminosidade intensa, porém efêmera. As anãs vermelhas, menores e mais frias, são ubiquamente comuns, mas o que é raro, intrigante e verdadeiramente fascinante são os titãs cósmicos que desafiam o tempo e o espaço. Essas estrelas mais massivas
Aquelas que pertencem às classes de supergigantes e hipergigantes são verdadeiras exceções na estrutura estelar da galáxia. Elas são como os atletas olímpicos do cosmos, com suas enormes massas causando uma pressão impressionante em seus núcleos, que impulsionam reações nucleares em um ritmo frenético. Ao longo de suas vidas curtas, que raramente ultrapassam uma fração do tempo da vida de uma anã amarela, essas estrelas deslumbram com sua beleza brilhante. Elas queimam de forma intensa, consumindo seu combustível, e esse consumo acelerado se reflete em cada explosão magnificente que deixam para trás. Os astrônomos, com seus telescópios potentes, testemunham eventos espetaculares, onde supernovas se tornam faróis intergalácticos, iluminando as profundezas do espaço. Com cada supernova, elementos pesados e novos são lançados no tecido do universo, enriquecendo regiões antes quase estéreis com a poeira cósmica necessária para o nascimento de novas estrelas e, eventualmente, de planetas. Em contraste, as anãs vermelhas, apesar de sua proliferação, são a chave para a estabilidade em uma galáxia, contribuindo lentamente para a evolução do cosmos. Elas permanecem em um estado mais sereno, suas vidas longas e estáveis, adicionando uma continuidade à narrativa do universo. Ao nos aventurarmos pelo cosmos, é importante perceber que cada classe de estrela conta uma história singular. As estrelas massivas são impulsivas e breves, deixando marcas indeléveis, enquanto as anãs se movem calmamente ao longo de suas existências sem pressa. Em um universo que está em eterna transformação, onde galáxias se fundem e se dispersam, a busca por estrelas mais massivas se transforma em um desafio monumental. A fragilidade dessas gigantes e a rapidez com que desaparecem das nossas observações acentua a necessidade de tecnologia avançada e da persistência científica. Espectroscopia, astrofísica e simulações dão suporte a essa busca incessante. O movimento dinâmico de estrelas massivas provoca mudanças em suas vizinhanças estelares, induzindo interações que podem levar ao colapso gravitacional de outras estrelas, ao mesmo tempo em que poluem o meio interestelar com elementos pesados. Esta contaminação pode, paradoxalmente, servir como um sinal para os nossos telescópios, revelando a tradição estelar de uma galáxia em constante evolução. Nosso lugar na Via Láctea não é apenas uma posição física, mas uma intersecção de histórias cósmicas. O Sol é um dos muitos ofícios estelares, um participante discreto em um grandioso palco galáctico. As estrelas massivas, com suas existências efêmeras, e as anãs vermelhas, com sua presença silenciosa, nos mostram que o cosmos opera sob uma harmonia complexa, onde cada estrela, independente de sua natureza, desempenha um papel crucial na tapeçaria cósmica que define a nossa galáxia. A imensidão do cosmos é em si um campo fértil para a reflexão sobre a vida e a morte, onde cada estrela brilha intensamente, mas por tempo limitado. As supergigantes brancas, como Canopus, são testemunhos impressionantes dessa beleza efêmera. Com sua luminosidade magnífica, Canopus brilha sob nossos olhos, mesmo a uma distância impressionante de aproximadamente 310 anos-luz da Terra. Sua força radiante é uma das razões pelas quais ela ocupa um lugar especial em nosso céu noturno, mas sua evolução a coloca entre as raridades do universo estelar, onde menos de 1% de todas as estrelas na Via Láctea podem se gabar de tal status. Essas estrelas são como artistas que se apresentam no auge de suas carreiras, mas são tragicamente conscientes de que o espetáculo não durará para sempre. Simplificando, supergigantes como Canopus podem ser descritas como grandes explosões de energia cósmica, mas é a sua fragilidade que realmente define seu caráter. Por trás de sua imponente presença, há uma luta constante contra as forças gravitacionais que tentam arrastá-las para um colapso catastrófico.
Ao longo de sua vida, essas estrelas consomem enormes quantidades de hidrogênio e, eventualmente, passam a fundir elementos cada vez mais pesados em núcleos que se tornam insustentáveis. O processo é estonteante. Assim que o núcleo de ferro se forma, a fusão se torna uma carga insuportável, levando a estrela a um destino inevitável, culminando em uma supernova brilhante que não apenas desmorona a estrela, mas também recicla os elementos pesados que, eventualmente, darão origem a novas gerações de estrelas e planetas. Se as supergigantes brancas estão no ápice da raridade, as hipergigantes, como Stephenson 18, revelam-se como os verdadeiros titãs do cosmos. Com uma massa que pode ultrapassar as 100 massas solares, Stephenson 18 é notável não só por seu tamanho, mas também pela força devastadora de seus ventos estelares, capazes de expelir material para o espaço em quantidades incomensuráveis. Em sua vida efêmera, esses ventos estelares moldam o ambiente ao redor, criando bolhas de gás que se expandem e interagem com o meio interestelar. É como se essas estrelas estivessem perpetuamente em um ciclo de dar e receber, embora os materiais que expelam sejam um lembrete sombrio de que possuem um prazo de validade. Cada explosão, cada sopro de gás carregado de elementos criados em seu interior, é uma narrativa acerca da fragilidade da grandeza. As hipergigantes não são meras partículas em um vasto universo. Elas são os gigantes que dançam no céu, suas vidas marcadas pela intensidade e brevidade. Quando se tornam supernovas, elas não só iluminam o cosmos, mas também semeiam as condições para a criação de novas estrelas e sistemas planetários, um ciclo que ressalta a interconexão da vida cósmica. É essa fragilidade, junto com sua vastidão, que inspira tanto nosso fascínio quanto nosso respeito, assim, enquanto observamos stars como Canopus e Stephenson 18. Não estamos apenas testemunhando a beleza do universo, mas somos constantemente lembrados da fragilidade de sua existência. Afinal, mesmo as maiores e mais brilhantes estrelas são suscetíveis ao tempo, e em cada erupção, um eco da sua decadência é enviado para o infinito. É esse ciclo de vida e morte que, de alguma forma, torna o cosmos um espaço tão magnético e inspirador, onde a imensidão é indissociável da vulnerabilidade. Cada estrela, um conto, cada supernova, uma história, cada hipergigante, uma lembrança de que no esplendor do céu está também a sombra da transitoriedade. Quando contemplamos o destino das estrelas, é fascinante perceber que enquanto algumas simplesmente se apagam lentamente, outras explodem em um espetáculo cósmico de brilho e destruição. Este é o caso das estrelas massivas, que vivem vidas intensamente rápidas e cheias de transformação. Essas gigantes, nascidas de nuvens de gás e poeira que colapsam sob sua própria gravidade, não são apenas fontes de luz, mas fábricas que produzem novos elementos. À medida que consomem seu hidrogênio em uma frenética fusão nuclear, suas camadas internas se contraem e esquentam, iniciando uma sequência de fusões que vão do hélio ao carbono, do carbono ao oxigênio e assim por diante até o ferro. No entanto, essa transformação não é sem custos, pois quando a fusão de ferro começa, a estrela entra em uma fase crítica. A fusão de ferro não fornece energia, mas a consome, e a pressão necessária para sustentar a estrela contra a gravidade começa a falhar. Neste momento dramático, a estrela, em sua grandeza, entra em colapso, criando uma onda de choque que rapidamente se propaga para fora. Essa onda de choque é o prenúncio de uma supernova, uma explosão tão brilhante que pode momentaneamente rivalizar com a luz de bilhões de estrelas. A energia dessa explosão é suficiente para dispersar elementos pesados pelo espaço, criando uma mistura de material que dará origem a novas estrelas e planetas. Entretanto, nem todas as estrelas massivas seguem o mesmo caminho.
Algumas, com massas ainda maiores, colapsam de uma maneira tão drástica que não há tempo para uma supernova. Elas se tornam buracos negros quase instantaneamente. Imagine uma estrela que, em vez de se despedir com um espetáculo de luz, se dissolve em um vácuo absoluto. Essas estrelas são as precursoras dos buracos negros supermassivos que habitam o centro das galáxias, incluindo a nossa. O processo de colapso direto é uma verdadeira raridade, uma forma silenciosa de morte em um universo onde a luz e o som são os protagonistas. Na busca por entender a morte das estrelas, os astrônomos começam a reunir pistas em lugares onde as antigas supernovas deixaram sua marca no cosmos. Os restos de uma explosão estelar são muitas vezes detectados em regiões de formação estelar, onde novas gerações de estrelas nascem e exploram o espaço com seus ventos estelares. Esses ventos são uma consequência direta da intensa radiação emitida durante os estágios finais da vida de uma estrela e são responsáveis por moldar o ambiente ao seu redor. Eles não apenas dispersam material, mas também ionizam gás por longas distâncias, criando um cosmos dinâmico e interconectado. A interação entre estrelas massivas e seu ambiente gera um ciclo imutável de nascimento e morte, onde cada supernova não é apenas um espetáculo de fogos de artifício cósmicos, mas um processo essencial que alimenta a evolução do universo. Durante o tempo, as estrelas mais massivas testemunham suas irmãs menores se formarem a partir dos elementos que elas mesmas dispersaram, assim fechando um ciclo de vida, morte e renascimento. Essa continuidade é um testemunho do entrelaçamento dos destinos celestiais, onde as primeiras estrelas influenciam diretamente a formação do cosmos que habitamos hoje. Neste vasto contexto, somos lembrados de que as estrelas não são entidades isoladas. Elas são parte de um profundo e intrincado tecido cósmico, onde cada explosão e cada colapso tem repercussões em escalas que vão além da nossa compreensão. As estrelas, com seus destinos inevitáveis, não apenas iluminam a noite, mas mantêm o ciclo infinito de criação que define a própria essência do universo. As estrelas de nêutrons e buracos negros surgem dos corredores dramáticos da morte estelar, um processo que transforma uma estrela massiva em seus resquícios extremos. Quando uma estrela que possui mais de 10 vezes a massa do nosso Sol chega ao final de sua vida, ela não simplesmente apaga. Ao contrário, vive um colapso espetacular. Este colapso é a culminação de um ciclo de fusão nuclear, onde a estrela comentou com a fusão de hidrogênio e progrediu através de camadas de elementos mais pesados, até o ferro. Ao atingir um ponto crítico, onde a fusão de ferro não consegue gerar energia suficiente para suportar a pressão gravitacional, a estrela sucumbe a uma implosão catastrófica que resulta em uma supernova. O brilho de uma supernova é uma das mais fulgurantes manifestações do universo, muitas vezes ofuscando por meses outras estrelas em sua proximidade. Durante este evento, a energia liberada é tão intensa que consegue sintetizar novos elementos, que então são expulsos pelo espaço, enriquecendo o gás interestelar com os ingredientes essenciais para a vida. Contudo, aquilo que sobrevive à explosão dá origem a fenômenos enigmáticos. Se a massa remanescente após a supernova for suficiente, a estrela colapsa ainda mais, originando uma estrela de nêutrons. Essas estrelas são tipicamente reduzidas a um diâmetro de cerca de 20 quilômetros, mas contêm uma massa superior à do Sol. Este contraste radical gera uma densidade imensa, onde a matéria é comprimida a tal ponto que os elétrons e prótons são forçados a se combinar, formando nêutrons. O resultado dessa transformação é um objeto extremo, em todos os sentidos, uma esfera densa, extremamente compactada. Por outro lado, se o núcleo restante tiver uma massa ainda maior, ele segue um destino ainda mais sombrio,
Após a supernova, se a massa remanescente for suficiente, a gravidade irá dominar completamente, levando ao colapso total da estrela, onde nem mesmo os nêutrons podem resistir. Após este processo, o que sobrou é um buraco negro, um ponto em que a curvatura do espaço-tempo se torna tão extrema que nem a luz consegue escapar. Este fenômeno é uma das fronteiras mais intrigantes da física, onde as leis conhecidas da física parecem não se aplicar. Buracos negros são invisíveis e só podem ser detectados por meio de seu efeito gravitacional em corpos próximos ou por radiação emitida durante a acreção de material ao seu redor. Uma característica fascinante de estrelas de nêutrons é a existência de pulsares, que são estrelas de nêutrons em rotação com emissão periódica de radiação em forma de feixes, como faróis cósmicos. O estudo dessas estrelas trouxe à tona novas descobertas em astrofísica, revelando informações sobre como a matéria se comporta sob condições extremas. Esta nova percepção parafusou nosso entendimento do universo, não apenas em termos de suas massas e composições, mas também em relação à natureza do espaço e do tempo. As ondas gravitacionais, evidências do movimento de buracos negros colidindo, ampliariam ainda mais a nossa compreensão sobre esses fenômenos, possibilitando uma visão mais ampla da evolução do cosmos ao longo de bilhões de anos. A busca por estrelas de nêutrons e buracos negros não é apenas uma jornada para compreender essas raras entidades. É também uma exploração das origens das próprias estrelas que habitam nossa galáxia. Cada buraco negro ou estrela de nêutrons nos remete à história da criação do universo, mostrando como a vida e a morte das estrelas moldaram o cosmos como o conhecemos hoje. Esses corpos exóticos podem ser apenas uma fração da população galáctica, mas, indiscutivelmente, carregam os segredos da evolução estelar e as chaves para compreender os mistérios profundos que permeiam nosso universo. Voltamos nossa atenção para as progenitoras de tudo o que conhecemos. As estrelas da população terceira, colossais e vorazes, nasceram no início do universo, apenas para desaparecer em um curto lapso de tempo. Essas estrelas, verdadeiras behemoths do cosmos, eram formadas quase inteiramente de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e primordiais. No entanto, a sua imensa gravidade gerava pressões internas tão elevadas que desencadeavam reações nucleares de fusão, muito mais intensas do que aquelas encontradas em estrelas como a nossa. Cada uma dessas estrelas era um verdadeiro forno cósmico, onde a fusão do hidrogênio se transformava em elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e, eventualmente, ferro. Porém, essa dança cósmica não durava muito. Fora a beleza efêmera de sua vida, a natureza voraz dessas estrelas ditava um fim catastrófico. Após apenas alguns milhões de anos de existência, essas colossais entidades estelares chegavam ao seu clímax, terminando em explosões magníficas, conhecidas como supernovas de instabilidade de pares. Essas não eram meras explosões. Eram eventos capazes de iluminar galáxias inteiras, espalhando os elementos recém-criados por vastas distâncias no espaço, dando origem a novas gerações de estrelas e, eventualmente, a planetas, o que lhe restou. O rastro dessas estrelas é compreendido como o início da evolução química do universo. Os elementos pesados, que inicialmente só existiam dentro delas, foram expelidos para o universo após suas mortes, enriquecendo o meio intergaláctico. Um ciclo interminável de nascimento e morte se iniciava. Porém, se as estrelas da população terceira foram os grandes titãs do início cósmico, a busca pelo seu legado se torna um enigma intrigante. Onde estão essas antigas entidades? Enquanto as estrelas de outras populações deixaram vestígios de suas existências, a população terceira se esconde em sutilezas e mistérios.
Os astrofísicos especulam que, no contexto das galáxias, como a Via Láctea, estas estrelas primordiais poderiam ter se perdido entre as ricas e complexas redes de galáxias que se formaram posteriormente. Com base nas simulações modernas, há um indício de que várias estrelas menos massivas da população terceira poderiam ainda estar vivas, camufladas entre os vestígios de suas descendentes. No entanto, para realmente descobrir essas raridades, a estratégia deve ser meticulosa. As ferramentas da astronomia moderna, como espectroscopia e telescópios avançados, tornam a caça por essas estrelas mais factual. As assinaturas espectrais de estrelas ainda mais antigas podem ter uma variedade de predominância de hidrogênio e hélio, com praticamente ausência de elementos pesados que caracterizam as gerações subsequentes. Buscar essas estrelas, com sua radiação limpa e indícios de elementaridade primitiva, é uma tarefa digna de arqueólogos estelares. Cada espectro examinado pode significar um passo em direção a uma conexão com essas entidades que começaram a trama de tudo. O universo, com sua vastidão e complexidade, guarda mistérios que permanecem apenas à espera de serem desvendados. Por meio da exploração dos ecos deixados por essas estrelas de vida curta, não só abrimos um portal para o passado cósmico, mas também para o entendimento das condições que regiam o universo durante sua infância. A busca pelas estrelas da população 3 é não apenas uma busca por entidades cósmicas, mas por respostas às perguntas mais profundas sobre a formação e evolução do cosmos, a ser a chave que ligará o passado ao presente, permitindo-nos vislumbrar a tapeçaria intricada de nossa própria origem. Será que entre as galáxias que contemplamos, elas ainda esperam para serem redescobertas? Na mitologia japonesa, as estrelas não são meros pontos de luz no vasto manto do céu. Elas carregam consigo histórias e ensinamentos em um entrelaçamento profundo entre a existência humana e o cosmos. Entre os deuses que habitam essa rica tapeçaria mitológica, Tsukuyomi, o deus da lua, e Susanoo, o deus das tempestades, se destacam. Ambos não são apenas figuras de adoração, mas personificações de conceitos universais que refletem a natureza dual da vida. A luz e a escuridão, a calma e o caos. Tsukuyomi, a lua pálida, simboliza a serenidade e a introspecção. Ele ilumina a noite. Seu brilho suave oferece um espaço para a meditação e a contemplação. Na rotina da vida cotidiana, ele representa momentos de reflexão, onde os desafios se tornam eclipsados pela beleza do silêncio lunar. Entretanto, suas relações com outros deuses, em particular com Susanoo, revelam um lado mais tumultuoso. O deus da lua se opõe à tempestade, e suas interações refletem a eterna luta entre a estabilidade e o caos. Susanoo, com sua fúria tempestuosa e espírito rebelde, traz à tona a força destrutiva da natureza e muitas vezes ensina lições sobre resiliência e sobrevivência diante das adversidades. Essas dualidades são frequentemente vistas no brilho das estrelas, que só revelam seu verdadeiro esplendor na escuridão da noite. A narrativa entre Tsukuyomi e Susanoo lembra os ciclos naturais do universo. Assim como as estrelas se formam, brilham e eventualmente se apagam, esses deuses encarnam os conflitos e as resoluções que permeiam a experiência humana. Susanoo, em suas andanças turbulentas, frequentemente causa destruição, mas também inaugura novas oportunidades. Esta dinâmica é paralela à vida das estrelas, que em seus cataclismos, como as supernovas, não apenas encerram sua existência, mas também semeiam o cosmos com novos elementos, permitindo que novos astros surjam e novas vidas se formem. É fascinante observar como a adoração aos deuses e as suas histórias sempre estiveram ligadas às observações astronômicas das civilizações antigas.
No Japão, os habitantes olhavam para o céu em busca de respostas, e as constelações tornaram-se mapas de deidades e heróis. As estrelas guiavam suas vidas temporais, enquanto as lendas forneciam um sentido atemporal de conexão com o divino. A cultura japonesa, rica em simbolismo, reconhecia que as estrelas, assim como os deuses, possuem papéis cruciais na orquestra da vida. Quando refletimos sobre o que é ser humano diante do vasto universo, as histórias de Tsukuyomi e Susanoo nos lembram que os seres humanos são tanto passageiros sob as estrelas quanto escultores do seu destino. Cada gesto, cada escolha ressoa em um nível cósmico, como os ecos de uma estrela que explodiu há milênios e agora se faz sentir na luz que agora chega aos nossos olhos. É possível perceber que essas narrativas e a ciência se entrelaçam, revelando que as perguntas que fazemos sobre o universo também são as que moldam nossa compreensão de nós mesmos. As estrelas, com suas danças e ciclos, continuam a ensinar, não só sobre a natureza do cosmos, mas sobre a profundidade da experiência humana em busca de harmonia e entendimento em um universo em constante transformação. Essa conexão perene entre divindade e observação celeste permanece um testemunho da grandeza das estrelas e do espírito humano, unindo-nos em uma busca contínua por sentido em meio ao inexplicável. O telescópio de Galileu não apenas desvendou as maravilhas do céu noturno, ele também acendeu a chama da curiosidade em mentes brilhantes que buscavam entender as complexidades do universo. Após suas primeiras observações, outros cientistas e pensadores começaram a se aventurar nessa nova era de descobertas. Através de suas lentes, Galileu revelou a verdadeira natureza de objetos que anteriormente eram mero mistério, como as luas de Júpiter, que desafiaram a visão geocêntrica do cosmos. Mas à medida que outros telescópios surgiam e a tecnologia evoluía, a compreensão do cosmos se expandiu para além das fronteiras da galáxia. O advento de telescópios mais poderosos, como o de Newton, permitiu uma observação mais precisa das estrelas. A Via Láctea, antes vista apenas como uma mancha difusa de luz, começou a ser desmembrada em grupos organizados de estrelas, revelando sua verdadeira estrutura. Com essa nova visão, ficou claro que a galáxia era um vasto sistema de estrelas. Estrelas que se reuniam em aglomerados e que, de certas maneiras, se comportavam como comunidades no espaço. À medida que o entendimento sobre a formação dessas estruturas evoluía, se tornaram evidentes as complexidades das interações gravitacionais que mantinham esses aglomerados unidos. As estrelas não estavam isoladas, mas sim interligadas por forças invisíveis que moldavam a estrutura do universo. No século XIX, a espectroscopia emergiu como uma ferramenta revolucionária. A capacidade de analisar a luz das estrelas permitiu aos astrônomos identificar a composição química dos astros. Ao estudar as linhas de absorção em seus espectros, foi possível descobrir a presença de elementos como hidrogênio, hélio e os metais mais pesados. Isso não só aprofundou a compreensão sobre o que compunha o cosmos, mas também lançou luz sobre a forma como as estrelas nascem, vivem e morrem. A espectroscopia revelou que cada estrela era única, com características distintas baseadas em sua idade, temperatura e composição. Essas descobertas não apenas transformaram a astronomia, mas também influenciaram a filosofia e a forma como os humanos viam seu lugar no universo. O heliocentrismo, já estabelecido por Copérnico, ganhou novos contornos com as observações de Galileu e o aprofundamento das teorias a partir de então. As estrelas, antes adoradas como divindades, passaram a ser vistas como corpos celestes com vidas e ciclos próprios. Essa humanização das estrelas trouxe uma nova dimensão ao conhecimento, destacando a interconexão entre os astros e a evolução do universo. Por outro lado,
A distensão do tempo e a imensidão do espaço se tornaram conceitos mais palpáveis com a evolução dos telescópios. O céu, que um dia parecia um cenário estático, revelou-se um palco dinâmico de nascimento e morte. As supernovas começaram a ser registradas, e a beleza das explosões estelares fascinaram não apenas os cientistas, mas também o público em geral. Essas explosões proporcionaram uma nova compreensão dos ciclos de vida estelar, ajudando a decifrar o delicado equilíbrio entre a gravidade que colapsa as estrelas e a pressão da fusão nuclear. Conforme o 19º século avançava, a luta pelos direitos de uma nova forma de ciência se intensificou. Confrontos entre a dogma religioso e as descobertas científicas tornaram-se comuns. As mentes mais ágeis e abertas foram chamadas a continuar essa jornada, questionando e explorando os limites do conhecimento, desafiando ideias que eram consideradas inquestionáveis. Com a ladeira da revolução científica já iniciada por Galileu e seus sucessores, o futuro da astronomia prometia ser tão radiante quanto o cosmos que observamos. A espectroscopia, esse farol da astronomia moderna, transformou nossa compreensão celestial ao desvendar os segredos contidos no brilho das estrelas. Cada estrela no cosmos é como uma sinfonia de luz, onde cada nota representa uma razão de ser. Por meio da análise dos espectros de luz emitidos, somos capazes de entender não apenas a composição química das estrelas, mas também a sua temperatura, luminosidade e até mesmo a sua movimentação em relação à Terra. Quando a luz de uma estrela atravessa sua atmosfera, ela interage com os átomos que compõem seu exterior. Esses átomos, ao absorverem fotões, deixam impressões específicas em um espectro luminoso, formando linhas e padrões únicos. Cada linha de absorção é uma assinatura, um código que nos conta quais elementos químicos estão presentes naquela estrela. Por exemplo, a presença de hidrogênio se manifesta de forma particular, acessível aos nossos instrumentos, enquanto a presença de elementos mais pesados, como o ferro, se traduz em linhas de absorção específicas que nos falam não só da composição, mas também de processos físicos complexos que ocorreram em sua formação. Essas linhas não são meros acidentes do cosmos. Elas carregam a história de cada entidade estelar, revelando detalhes sobre a evolução de cada uma. Com esse conhecimento, os astrônomos podem classificar as estrelas em categorias, um feito que começou na década de 1860 com Angelo Secchi. Sua metodologia pioneira rivalizou com os complexos cálculos modernos, unindo a arte da observação à ciência da experimentação. À medida que novas ferramentas, como espectrômetros avançados, foram desenvolvidas, a precisão da espectroscopia se expandiu, permitindo análises mais finas que, até então, eram inimagináveis. Hoje, ao olharmos para o céu, não vemos apenas pontos de luz. Percebemos cápsulas de história, contos de formação e morte, e o tempo que transcende bilhares de anos. Cada estrela atua como um farol no escuro infinito, onde a emissão de luz não é um ato vago, mas uma conversa entre o passado e o presente. Quando os astrônomos decifram essas mensagens, criam uma ponte entre nós e as forças primordiais que moldaram o universo. Estrelas que estão a milhões de anos-luz de distância podem nos contar sobre o Big Bang, sobre a formação das galáxias e sobre a origem dos elementos que compõem não só as estrelas, mas também os planetas e todas as formas de vida que conhecemos. E ao examinarmos essas assinaturas estelares, somos constantemente lembrados de que somos feitos do mesmo material que as estrelas. Os elementos gerados em seus núcleos durante processos de fusão se espalham pelo espaço quando estrelas morrem, formando novas gerações de astros e, eventualmente, planetas como o nosso. Portanto, a espectroscopia é bem mais do que uma ferramenta científica.
É uma chave que nos conecta à vastidão do cosmos. A partir do momento em que conseguimos dar sentido a essas luzes distantes, percebemos que não estamos apenas observando o céu, estamos conectados a ele em um profundo nível intergaláctico. Com as novas tecnologias em constante avanço, a espectroscopia continua a nos surpreender. As futuras missões e telescópios, como o James Webb Space Telescope, prometem abrir ainda mais portas na busca por respostas sobre o universo, revelando segredos que até mesmo os maiores pensadores de nossa história nunca imaginaram. Se pudermos compreender a verdadeira natureza das estrelas, podemos também tecer uma narrativa coesa sobre a origem, existência e futuro da própria humanidade. Cecilia Payne, com suas descobertas, desafiou as ideias vigentes sobre a composição das estrelas. Sua ousadia, ao questionar de forma tão profunda a visão tradicional que vinculava a composição estelar a elementos conhecidos na Terra, abriu as portas para uma nova era na astrofísica. A percepção comum, sustentada por séculos de observação, era de que as estrelas eram, em essência, semelhantes, diferenciando-se apenas pela temperatura e pela luminosidade. Ao contrário disso, Payne introduziu um conceito revolucionário. As estrelas são entidades complexas, com composições químicas que não só variam de uma para outra, mas que também revelam uma narrativa da história do universo. Quando Payne publicou sua tese em 1925, a comunidade científica ficou inicialmente cética. Seu cálculo, que demonstrava que até 98% do Sol era composto de hidrogênio, chocou muitos dos astrônomos de sua época. Eles acreditavam que os elementos mais pesados eram predominantes, refletindo a abundância das substâncias com as quais estavam familiarizados na Terra. Esse conceito errôneo influenciou a interpretação das estrelas por muitas décadas, ignorando a verdadeira natureza do cosmos e a formação de elementos no coração desses gigantes gasosos. A revelação de Payne sobre a predominância do hidrogênio não apenas mudou a percepção sobre o Sol, mas também lançou luz sobre as dinâmicas de formação e evolução das estrelas. O trabalho de Payne foi profundamente influenciado pela espectroscopia, uma ferramenta que revelou a presença de elementos químicos em estrelas distantes por meio da análise da luz que elas emitem. Ao analisar os espectros estelares, Payne foi capaz de identificar padrões de absorção que indicavam a presença dos elementos. Essa abordagem científica não apenas a diferenciou de seus contemporâneos, mas também consolidou a espectroscopia como um método fundamental na astrofísica moderna. O impacto de sua pesquisa se estendeu para além da simples classificação das estrelas, tocando nas origens do universo e dando pistas sobre a formação de galáxias primordiais a partir do hidrogênio e hélio, produtos do Big Bang. As consequências de suas descobertas também se manifestaram na compreensão da natureza das supernovas, fenômenos cósmicos que marcam a morte de estrelas massivas. Quando uma dessas estrelas atinge o final de sua vida, ela explode em uma supernova, liberando elementos pesados no espaço, nutrientes fundamentais para a formação de novos sistemas planetários. O trabalho de Payne ajudou os cientistas a entender que cada nova geração de estrelas nasce enriquecida com os elementos gerados por suas predecessoras, uma continuidade de vida que molda o universo. Assim, essa interconexão entre as estrelas e sua composição química se torna uma chave para destrinchar a história cósmica. Por meio da pesquisa de Payne, notamos que as estrelas não são apenas corpos celestes que brilham no céu, mas sim testemunhas de um passado rico e dinâmico. Elas oferecem uma janela para eventos que moldaram o universo ao longo de bilhões de anos. Cada estrela, com suas peculiaridades químicas, conta uma história. Seus ciclos de vida não apenas produzem luz e calor, mas também a magia da vida,
distribuindo elementos essenciais que um dia formarão planetas e, potencialmente, a vida como conhecemos. A coragem e a visão de Cecilia Payne continuam a reverberar no mundo da astrofísica, inspirando novas gerações a explorar a vastidão do cosmos com um olhar crítico e um entendimento mais profundo de que as estrelas, em sua essência, são muito mais do que simplesmente pontos de luz no céu. Elas são as produtoras das narrativas que compõem o nosso universo, emaranhadas em um contínuo de existência e evolução que é tão complexo quanto a vida que se desenvolve sob sua luz. A classificação das estrelas em populações revela não apenas suas idades, mas a marca do tempo que cada estrela carrega. A população I é jovem e abundante, enquanto a população segundo é mais antiga, além de dar pistas sobre a história da galáxia. Essas populações são uma janela para o passado cósmico da Via Láctea, permitindo-nos reconstruir a narrativa de sua formação e evolução ao longo de bilhões de anos. As estrelas da população Pri, como o nosso Sol, são encontradas principalmente no disco galáctico, uma região dinâmica e em constante atividade de formação estelar. Este disco é onde as estrelas nascem, pequenos berçários de gás e poeira que se condensam e se aquecem, culminando em fusões nucleares que iluminam o cosmos. Elas são compostas predominantemente de elementos pesados, resultado de gerações anteriores de supernovas que enriqueceram o meio interestelar. Os elementos como carbono, oxigênio e ferro são abundantes nessas estrelas, refletindo a complexidade e a história da galáxia que as rodeia. Como uma juventude vibrante, essas estrelas ainda possuem muito a revelar e a acrescentar ao cenário estelar, sendo testemunhas do progresso da matéria desde os primórdios até os dias atuais. Por outro lado, a população Sind é composta por estrelas mais antigas, localizadas principalmente no bojo galáctico e no halo das galáxias. Essas estrelas são relíquias do início da formação da Via Láctea, nascidas de um universo ainda jovem, onde o hidrogênio e o hélio predominavam sem a mistura complexa de elementos pesados que vemos hoje. Elas são, muitas vezes, menos massivas e mais frias, refletindo uma era em que a formação estelar era muito menos intensa. A presença de elementos químicos em suas atmosferas é escassa, com uma predominância de hidrogênio e hélio, uma verdade que fala sobre a simplicidade do cosmos em seus primeiros estágios. A análise espectroscópica dessas estrelas revela uma composição química que contrasta fortemente com a riqueza encontrada nas estrelas da população e as estrelas da população segundo. Portanto, não são apenas corpos celestes mais velhos. Elas são testemunhas silenciosas da história galáctica. Por serem menos afetadas pelo enriquecimento químico que ocorre através das supernovas de estrelas massivas, elas nos falam sobre a época em que a galáxia estava se formando. Quando observamos essas estrelas, fazemos mais do que apenas estudar a luz que elas emitem. Estamos olhando através das lentes do tempo, compreendendo a transição de um universo primitivo, rico em hidrogênio e hélio, para um cosmos onde elementos mais complexos poderiam, eventualmente, dar origem a planetas e vida. E enquanto as estrelas da população Plimo nos atraem com sua beleza e vitalidade, as da população Sagan nos fazem refletir sobre o tempo e a história. Elas nos fornecem pistas sobre os processos de formação estelar do passado, revelando a migração e a fusão das galáxias ao longo de bilhões de anos, como se fossem notas de uma sinfonia cósmica que está em constante execução. Cada estrela conta uma parte única da história e, juntas, elas formam a tapeçaria que compõe a Via Láctea. Assim, ao olharmos para o céu, com sua infinidade de pontos brilhantes, podemos distinguir as histórias que se entrelaçam entre as diversas populações estelares. É um lembrete de que o universo não é apenas vasto e belo,
mas também um arquivo e um palco de eventos que moldaram o cosmos como o conhecemos. A redescoberta de Arendelle não é apenas um marco na astronomia moderna, mas também uma nova, vívida conexão com a história cósmica do universo. Arendelle, a estrela cuja luz viajou por vastas extensões de tempo e espaço, destaca não apenas a origem das estrelas, mas também o contexto em que elas existiam, ajudando-nos a entender a complexidade das primeiras iluminações do cosmos. Quando observamos a luz dela, estamos essencialmente olhando para o passado, para uma época em que não havia nada além de hidrogênio e hélio. Era um universo ainda em formação, dançando sob a influência da gravidade, onde as primeiras estrelas se erguiam como titãs de energia. Determinadas pelo ciclo da criação e destruição, as estrelas como Arendelle eram insignificantes no contexto de sua breve existência, mas tinham um papel monumental na arquitetura do universo. O que é intrigante sobre estas estrelas primordiais é que elas eram formadas em uma era quando a matéria, ainda fresca do Big Bang, se agrupava lentamente sob a força da gravidade, formando nuvens densas que desaguariam em enorme calor e pressão. Arendelle, supõe-se, não foi diferente. Uma gigante de 50 a 100 vezes a massa do nosso Sol, em um estágio de vida que já se desvanecia, esperando a flambagem final de sua existência, um ato que daria origem a novos ciclos de estrelas e, potencialmente, de planetas. Nesse sentido, a fascinante história de Arendelle e suas semelhantes nos leva a uma era em que os elementos pesados eram escassos. Uma fase em que o cosmos estava repleto apenas dos blocos de construção que formariam tudo o que conhecemos. Os cientistas agora têm a ousada tarefa de estudar esses vestígios. A identificação de estrelas que surgiram a partir do gás primordial dá suporte a nosso entendimento sobre a evolução química do cosmos. Arendelle, com seu brilho inigualável e posição excepcional, torna-se um portal ao passado, permitindo um estudo que vai além dos elementos que podemos observar. Um desafio interessante que surge com a redescoberta de Arendelle é a definição de sua verdadeira natureza e, ainda mais, sua eventual classificação. As pesquisas atuais se propõem a não apenas confirmar sua origem primordial, mas também a identificar possíveis assinaturas que possam associá-la a outras estrelas da população 3, ainda que fragmentariamente. A luz que emitiu ao longo de bilhões de anos carrega consigo histórias profundas que testemunham a evolução do universo. Para um observador moderno, a verdadeira maravilha é perceber que a luz que ilumina nosso projeto de investigação estelar é a própria essência da criação. As simulações computacionais e a espectroscopia moderna caminham lado a lado, permitindo que compreendamos como Arendelle e estrelas semelhantes influenciaram a formação do que viria a ser a vida. Imaginar as primeiras estrelas como figuras centrais em uma sinfonia cósmica é um exercício que nos aproxima de sua realidade efêmera. Para além do que elas representam em termos de massa ou temperatura, são também ícones do embrião, de nossa própria existência e dos mistérios que permanecem. A busca se torna clara. Podemos muito bem encontrar outras à medida que exploramos mais a fundo com o auxílio das novas tecnologias. E talvez estamos apenas começando a arranhar a superfície do que pode significar compreender as origens de tudo o que conhecemos. Tudo extraído da luz de Arendelle e de estrelas iguais, soterradas nas brumas do tempo. O colapso das nuvens gasosas que dão origem a novas estrelas é um fenômeno sutil e intrincado, regido por forças cósmicas que interagem em níveis profundamente complexos. Quando uma nuvem molecular densa, composta em sua maior parte por hidrogênio e uma pitada de elementos pesados, se torna suficientemente massiva, a sua própria gravidade começa a dominar. A força gravitacional faz com que a nuvem comece a colapsar
sob seu próprio peso, e a temperatura em seu núcleo aumenta progressivamente, criando um ambiente propício para o nascimento de uma estrela. Este colapso não acontece de forma ordenada. Em vez disso, é uma dança caótica onde regiões de densidade variada se formam e se separam. À medida que a nuvem se contrai, a energia cinética dos átomos se converte em calor, resultando em temperaturas que podem ultrapassar os milhões de graus centígrados no núcleo. É nesse ponto crítico que a fusão nuclear tem a chance de começar. O hidrogênio, agora sob imensas pressões e temperaturas, funde-se em hélio, liberando tal quantidade de energia que a pressão interna começa a equilibrar a força gravitacional que tenta colapsar a estrela sob seus próprios gravames. Entretanto, nem todo o colapso resulta em uma nova estrela bem-sucedida. Algumas nuvens de gás podem não ter massa suficiente para iniciar a fusão nuclear, resultando em anãs marrons, as estrelas fracassadas que nunca conseguem alcançar o brilho de uma estrela convencional. A diferença entre uma anã marrom e uma estrela é tão tênue quanto a diferença entre um sonho e a realidade. A linha que os separa é feita de densidade e temperatura. Uma fórmula mágica que determina quem se tornará um farol no céu e quem ficará escondido na penumbra do espaço. Enquanto isso, as estrelas massivas que emergem deste processo têm um papel duplamente importante. Elas não apenas iluminam o cosmos com seus poderosos brilhos, mas também representam fábricas cósmicas de elementos pesados. Quando estas estrelas se esgotam em combustível, algumas acabam em explosões espetaculares, conhecidas como supernovas. Essas explosões não são meramente o término de uma vida estelar, mas o começo de outra dinâmica cósmica. Elementos forjados em seus núcleos, carbono, oxigênio, ferro, entre outros, são expelidos na vastidão do espaço, formando novas nuvens de gás que se tornarão futuras gerações de estrelas e, potencialmente, planetas. Com cada onda de nascimento e morte estelar, o universo se torna mais rico em complexidade e diversidade. O que antes era uma tapeçaria de simples hidrogênio e hélio, agora é entrelaçado com a materialidade das estrelas que viveram, morreram e se transformaram. Podemos imaginar essas nuvens gasosas como o berço de novas possibilidades, onde a história se repete, mas a cada ciclo, o resultado é diferente. No entanto, o ciclo de formação estelar não está imune a vagâncias do universo. Os eventos que interrompem o crescimento de estrelas, sejam supernovas próximas ou a atividade de buracos negros, influenciam as condições das nuvens gasosas ao seu redor. Trocas de massa e energia criam um ambiente dinâmico e muitas vezes caótico, onde a formação de novas estrelas pode ser impulsionada ou interrompida. Assim, enquanto as novas estrelas se formam a partir de colapsos gasosos, continuam a tecer em um espaço primordial moldado por histórias de gigantes que, em sua esplendorosa brevidade, deixaram marcas indeléveis sobre o cosmos. A dança entre a vida e a morte estelar é eterna, um espetáculo que se desdobra em uma escala de tempo que desafia a compreensão, mas que é fundamental para a trama da existência em nosso universo. A busca pela população terceira nos remete a uma verdadeira arqueologia estelar. É uma tarefa insana, mas necessária, enquanto tentamos descascar as camadas de poluição estelar que cobrem as estrelas mais antigas. Estabelecer o que é puro no cosmos é um dos maiores desafios que enfrentamos. As estrelas da população terceiro, formadas quase que exclusivamente por hidrogênio e hélio, não contavam com os elementos pesados que surgiram nas gerações posteriores. Elas representam os primórdios da química estelar, um tempo em que o universo era mais simples e ainda limpo da influência dos ciclos de vida de estrelas massivas que geraram supernovas. Com o passar dos bilhões de anos, a história do universo se entrelaçou com a morte e o renascimento das estrelas.
Um ciclo incessante que enriqueceu o meio interestelar com elementos que hoje formam a base de mundos e, potencialmente, da vida. Contudo, quando tentamos rastrear essas ancestrais estelares, as evidências tornam-se difusas. O que antes eram valiosas informações sobre seu caráter primordial, agora se escondem sob a crosta de poluentes, resultado de bilhões de anos de processos estelares subsequentes. Cada supernova, cada explosão, cada nova geração de estrelas trouxe novos elementos ao cosmos, obscurecendo o sinal distintivo das primeiras estrelas. A determinação de quais estrelas pertencem à população terceiros se assemelha a uma investigação forense estelar. O espectro de uma estrela revela sua composição, mas as marcas deixadas por elementos como ferro, carbono e oxigênio tornam-se camuflagens à medida que a poluição cresce ao longo do tempo. Para identificar as verdadeiras relíquias do cosmos, os astrônomos utilizam métodos de espectroscopia avançados, buscando aquelas marcas sutis que indicam a ausência de elementos pesados. A eliminação do ruído cósmico torna-se ainda mais crucial, já que cada estrela examinada em busca dessas pistas é como explorar um imenso arquivo de achados arqueológicos. Cada fragmento é uma chave em nosso entendimento da evolução estelar. A análise dos dados requer ferramentas sofisticadas e muita paciência. Não é apenas uma questão de olhar para o espectro e contar elementos. É necessário aplicar modelos computacionais que simulam os efeitos da poluição estelar ao longo das eras. Com um enfoque cuidadoso, os cientistas podem limpar os espectros, removendo sinais de atividades posteriores que obscurecem o passado. Avaliar a presença de linhas de absorção de ferro é uma estratégia inicial comum, mas é apenas o primeiro passo em um caminho que é, ao mesmo tempo, fascinante e desafiador. Além de buscar indícios dessas estrelas perdidas, a arqueologia estelar também envolve o estudo do gás interestelar que delas restou. Os vestígios deixados por suas mortes, ao se interligarem com o meio galáctico, nos falam também sobre o ambiente em que surgiram novas estrelas. Essa interação contínua molda a galáxia e oferece pistas sobre as condições primordiais. Enquanto os telescópios modernos vasculham os céus para traçar essas histórias esquecidas, continuamos a sonhar com a possibilidade de encontrar uma estrela da população terceira que nos dê uma visão mais clara de nossa origem. Portanto, o que parece impossível se torna uma meta coletiva, um esforço por parte da comunidade científica em decifrar o enigma de quem fomos antes das estrelas que brilham intensamente acima de nós. Através de cada descoberta, cada espectro analisado, a possibilidade de compreendermos a história primordial do universo se torna mais palpável. A identidade dessas estrelas, embora perdida no tempo, continua sendo uma busca pessoal e universal, uma conexão com as raízes de tudo que conhecemos. A busca por estrelas, cada vez mais profunda e minuciosa, revela não apenas a beleza do cosmos, mas também nos obriga a confrontar as questões fundamentais sobre nossa existência. À medida que nos deparamos com o abismo do desconhecido, é natural que nos sintamos intimidados. Porém, a história da astronomia é marcada por descobertas que desafiaram nossa percepção da realidade. Tal como os arqueólogos que escavam camadas de sedimentos em busca de fósseis antigos, os astrofísicos e cosmólogos desvendam as camadas de informação escondidas nas estrelas, capturando a luz que viajou por bilhões de anos apenas para tocar nossos telescópios. Quando observamos as estrelas mais distantes, vislumbramos não apenas faíscas luminosas, mas também o testemunho de eventos cósmicos que moldaram o universo como o conhecemos. A luz proveniente de uma estrela, que já não existe mais, pode contar histórias de eras passadas, revelando a sequência de processos que levaram à formação de galáxias,
estrelas e, eventualmente, planetas como o nosso. Esta conexão temporal, onde cada fóton é um emissário das profundezas do espaço e do tempo, nos faz refletir sobre a fragilidade e a interconexão da vida. Porém, o que podemos aprender a partir deste vasto panorama? E como exatamente essas descobertas moldam nossa compreensão da origem da vida? Cada estrela, cada galáxia que observamos é um fragmento da história do cosmos. Quando estudamos as estrelas da população 3, por exemplo, conseguimos projetar um modelo do que poderia ter ocorrido em momentos em que o universo ainda era jovem e sem as complexidades que conhecemos hoje. Estrelas que queimaram intensamente em frações de segundo, cujos remanescentes enriqueceram o espaço com os elementos necessários para a formação de novas estrelas, planetas e, por fim, a vida. As perspectivas nos oferecem uma visão do futuro, pois ao entender o passado, conseguimos prever, nem que seja em pequenas porções, o que poderá ocorrer à frente. À medida que exploramos as nebulosas onde novas estrelas estão nascendo, podemos obter pistas sobre como as estrelas da população 3 formavam-se e morriam, influenciando o curso da evolução cósmica. Cada sombra de gás e poeira é um elo entre o que foi e o que será. As histórias de supernovas explosivas nos ensinam sobre renovação e destruição, evidenciando que do caos surge a ordem. É esse ciclo de vida e morte que se reflete não apenas nas estrelas, mas no próprio tecido da existência. Nada disso seria possível sem a curiosidade intrínseca do ser humano, a qual tem nos impulsionado a fazer perguntas, a buscar respostas e, sobretudo, a ampliar o nosso horizonte de conhecimento. Essa incessante curiosidade leva-nos a questionar não apenas a natureza das estrelas, mas o nosso lugar dentro do grande enredo cósmico. É um convite para sonhar com as possibilidades, para imaginar novos mundos e, acima de tudo, para compreender que somos, de certa forma, filhos das estrelas. Neste contínuo ciclo de descobertas, cada nova estrela observada e cada antigos mundos relembrados são maneiras de nos conectarmos com a infinidade do universo e de insistirmos no nosso papel dentro dele. Por isso, persigamos a luz que nos guia, mantendo os olhos voltados para cima em busca da verdade que ainda barreiras do espaço podem nos esconder, mas que a curiosidade humana sempre se empenha em revelar. Lembremos-nos de que, em última análise, somos todos viajantes neste vasto e esplendoroso cosmos, moldados pela luz das estrelas.